Certamente todos nós já nos encantamos com ilhas intocadas e praias de areia branca que se estendem até onde a vista alcança. Mas existe um lugar no mundo tão único e misterioso quanto as Filipinas. Um país formado por nada menos que 7.641 ilhas, onde a natureza exuberante se mistura com culturas fascinantes e histórias pouco contadas. Venha comigo nesta jornada inesquecível por este arquipélago surpreendente. O arquipélago e seu povo único. Bem-vindo às Filipinas, o coração vibrante do Oceano Pacífico. Este arquipélago, oficialmente conhecido como República das Filipinas, cobre uma área de cerca de 300.000 km² e é composto por nada menos que 7.641 ilhas. Curiosamente, apenas 11 delas concentram 95% de toda a superfície terrestre do país. As três principais regiões, Luzon ao norte, Mindanao ao sul e Visayas no centro, são tão essenciais que estão simbolizadas por 3 estrelas na bandeira nacional. Com uma população que ultrapassa os 110 milhões, as Filipinas são o segundo país mais populoso do Sudeste Asiático e ocupam a 13ª posição no mundo. Impressionante, não? Apesar da diversidade étnica, são mais de 175 grupos culturais. Cerca de 95% dos habitantes pertencem ao povo malaio-polinésio. É também aqui que encontramos os Bacau, conhecidos como os nômades do mar. Esse povo impressionante tem a habilidade de mergulhar a até 60 metros de profundidade e prender a respiração por até 13 minutos, graças a uma anatomia adaptada com baço aumentado. Se quiser vê-los de perto, é nas águas cristalinas ao redor da ilha de Tawi, que você pode ter essa chance. E falando em diversidade, as Filipinas são um verdadeiro mosaico linguístico. Mais de 175 línguas são faladas por todo o país. Apesar disso, apenas 2 são oficiais, o filipino, baseado no tagalo, e o inglês. E aqui vem algo curioso: cerca de 64% da população, ou seja, mais de 72 milhões de pessoas, falam inglês fluentemente. Isso coloca o país como o 5º maior do mundo em número de falantes de inglês, tornando a comunicação muito mais acessível para os visitantes. A terra dos desastres naturais. As Filipinas estão localizadas bem em cima do famoso Círculo de Fogo do Pacífico, uma das zonas mais ativas do planeta quando se fala em terremotos e vulcões. O país já teve mais de 300 vulcões ao longo de sua história, sendo que 24 ainda continuam ativos. Entre eles, o Monte Mayon se destaca com seu formato cônico quase perfeito, uma verdadeira obra-prima da natureza, mas também um lembrete constante do seu poder destruidor. Mayon entra em erupção em média a cada 8 anos. E a última vez foi em junho de 2023, quando obrigou mais de 14.000 pessoas a deixarem suas casas. Próximo à capital encontra-se o vulcão Taal, considerado um dos vulcões da década, uma lista internacional de vulcões que exigem atenção especial devido ao seu alto risco. A erupção de 2020 causou prejuízos que ultrapassaram US$1 bilhão. E como se não bastassem os vulcões, o país ainda é frequentemente atingido por tufões tropicais. Todos os anos, cerca de 20 tempestades passam pelas Filipinas, sendo que pelo menos 5 delas são extremamente destrutivas. O supertufão Haiyan, em 2013, foi um dos piores desastres naturais da história do país, com ventos que chegaram a 315 km/h. O resultado foi devastador: 6.352 vidas perdidas e prejuízos que beiraram US$3 bilhões. É realmente de tirar o fôlego como a natureza pode ser ao mesmo tempo tão bela e tão implacável. Manila. Uma capital que nunca dorme. Manila pode ser pequena, em tamanho apenas 42,88 km², mas é gigante em energia. Com uma população de mais de 1.800.000 pessoas, a cidade tem a maior densidade populacional entre todas as capitais do mundo. Impressionantes 43.079 habitantes por quilômetro, segundo os dados mais recentes, de 2024. Andar pelas ruas de Manila é mergulhar num ritmo acelerado onde o antigo e o moderno se misturam. A cidade não é apenas o coração financeiro do país.
É também o berço de um verdadeiro ícone cultural, o Jollibee. Muito mais do que uma rede de fast food, o Jollibee representa o orgulho nacional filipino. Para muitos é até uma alternativa mais querida que gigantes como McDonald's ou KFC. Com mais de 1.500 lojas espalhadas pelas Filipinas e por diversos países, a marca já rendeu à cidade cerca de 123 milhões de dólares em receitas anuais nos últimos anos. A beleza das rainhas da beleza. Se você tiver a oportunidade de visitar as Filipinas, prepare-se para se encantar com a elegância natural e o carisma envolvente das mulheres filipinas. Com pele morena, olhos castanhos expressivos e traços marcantes, elas já conquistaram nada menos que 16 títulos em concursos internacionais de beleza. Isso coloca as Filipinas entre os 4 países com mais coroas no mundo. Mas o que realmente impressiona vai além da aparência. A força e a independência são traços que definem a mulher filipina. Um dado curioso, o país está entre os líderes mundiais em termos de mulheres em cargos de chefia. Cerca de 43% das posições de liderança em empresas de porte médio são ocupadas por elas. Mesmo assim, continuam fiéis às suas raízes, dedicando-se à família com afeto e sendo o alicerce emocional daqueles que amam. No amor, são conhecidas por sua lealdade e entrega. Valorizam relações duradouras, onde a confiança é essencial. Curiosamente, cresce o número de filipinas que se casam com estrangeiros. Talvez isso se explique pela sua incrível capacidade de adaptação, fruto de uma rica mistura cultural. Influências da Espanha, dos Estados Unidos e de diversos países asiáticos. São abertas, calorosas e sabem como se conectar com culturas diferentes. Estima-se que todos os anos cerca de 20.000 mulheres filipinas se casem com estrangeiros, sendo os americanos os parceiros mais frequentes. A capital mundial do karaokê. Imagine, só você acorda de manhã, caminha por uma rua nas Filipinas e já escuta alguém cantando apaixonadamente em um karaokê. E isso pode continuar até altas horas da noite. Nas Filipinas, o karaokê não é apenas uma diversão, é uma paixão nacional. E há um motivo histórico por trás disso. Em 1975, um filipino chamado Roberto Del Rosario criou o sistema CIS, um dos primeiros equipamentos de karaokê do mundo, e foi também o primeiro a patentear a invenção. Um marco que consolidou o papel das Filipinas na história da música popular global. Hoje o karaokê está em todos os cantos, bares, restaurantes, festas ao ar livre, ônibus de viagem. Não há lugar onde não se cante. Uma curiosidade que poucos conhecem: a famosa música My Way, de Frank Sinatra, já causou tantas brigas nos bares locais que muitos estabelecimentos decidiram bani-la de seus catálogos. A razão: excesso de paixão. Se alguém canta fora do tom ou monopoliza o microfone por tempo demais, isso pode gerar tensão e até confusão. Para ter uma ideia da dimensão desse amor pela música, em 2008, Manila entrou para o livro dos recordes Guinness ao realizar o maior evento de karaokê do mundo, com mais de 160.000 pessoas cantando ao mesmo tempo. É ou não é de tirar o fôlego? A temporada de Natal mais longa do mundo. Se você acha que o Natal termina em dezembro, prepare-se para se surpreender. Nas Filipinas, essa celebração mágica começa em setembro e só termina em meados de janeiro. Isso mesmo, é a temporada de Natal mais longa do planeta. A paixão dos filipinos pelo Natal é algo impressionante. Já no fim de agosto é comum ouvir músicas natalinas ecoando pelas ruas e centros comerciais. Em setembro, a festa começa oficialmente. Casas, avenidas e shoppings são iluminados com luzes cintilantes, árvores decoradas e as tradicionais farol-lanternas em forma de estrela, símbolo cultural do país. O ponto alto chega em dezembro com festas animadas e a prática do Simbang Gabi, uma sequência de 9 missas realizadas nas primeiras horas da manhã, antes do dia de Natal. Mas ao contrário do que muitos imaginam, a celebração não acaba em 1º de janeiro. Ela se estende até o 3º domingo do mês com o vibrante Festival do Santo Ninho de Cebu, uma das maiores festas religiosas do arquipélago. É de tirar o fôlego. A origem do brinquedo ioiô. Quem diria que o ioiô? Esse brinquedo tão presente na infância de muitos
teria uma ligação tão especial com as Filipinas. Apesar de existirem registros do brinquedo na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos, há quem defenda que foi nas Filipinas que ele ganhou sua forma moderna. O responsável por isso foi Pedro Flores, um imigrante filipino nos Estados Unidos. Foi ele quem começou a fabricar ioiôs de madeira em larga escala e inovou ao introduzir a técnica do sleeping, que permite ao ioiô girar por mais tempo antes de retornar à mão do jogador. Esse detalhe técnico revolucionou o brinquedo, que rapidamente se tornou um fenômeno global. Curiosamente, o nome ioiô também vem do idioma filipino ilocano e significa vai e volta, uma descrição perfeita do movimento que tanto encantou gerações no mundo inteiro. O mundo das criaturas recordistas. As Filipinas não são apenas um dos países com maior biodiversidade do planeta. Este arquipélago guarda verdadeiras joias vivas, criaturas que, além de únicas, detêm recordes impressionantes no mundo animal. Um dos exemplos mais fascinantes é a Piton reticulada, considerada a cobra mais longa do mundo. Embora a maioria tenha entre 3 e 6 metros, já foram registrados exemplares que ultrapassam os 10 metros de comprimento. Além disso, sua pele exibe um padrão hipnotizante, que se camufla perfeitamente entre a vegetação densa das florestas tropicais filipinas. É de tirar o fôlego. Outra estrela desse reino selvagem é a águia das Filipinas, uma das maiores e mais raras aves de rapina da Terra. Imagine só o corpo, que pode chegar a 1 metro e envergadura de quase 2,2 metros. Por isso, é reverenciada como o rei da floresta. Seu topete de penas alongadas na cabeça dá um ar majestoso e imponente. Um adulto pode pesar até 8 quilos. Vê-la voando livre na natureza é um verdadeiro privilégio, pois infelizmente trata-se de uma espécie em risco de extinção. E como se não bastasse ainda o curioso Draco volans, apelidado de dragão voador. Este pequeno lagarto possui membranas entre as patas que lhe permitem planar de uma árvore a outra, como se fosse um dragão em miniatura cruzando os céus da floresta. Um espetáculo raro e surpreendente. As Filipinas são mesmo um tesouro vivo da natureza, uma terra onde a fantasia se mistura com a realidade de forma impressionante. História e um nome inusitado. A história moderna das Filipinas começa em 1521, quando o navegador português Fernão de Magalhães desembarcou pela primeira vez no arquipélago. Esse momento marcaria o início de mais de 300 anos de colonização espanhola. Com o declínio do Império Espanhol, os Estados Unidos, já em ascensão como potência global, passaram a mirar o Extremo Oriente. Em 1898, após a Guerra Hispano-Americana, a Espanha cedeu as Filipinas aos americanos por 20 milhões de dólares. Apesar de receberem certa autonomia, em 1935, a independência plena ainda parecia distante. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu e ocupou o país. Somente em 1945, com a retomada pelas tropas americanas, o caminho para a soberania foi retomado. E, enfim, em 1946, nasceu oficialmente a República das Filipinas. Curiosamente, o nome Filipinas não surgiu da população local. Foi uma homenagem feita pelo explorador espanhol Ruy López de Villalobos ao rei Filipe II da Espanha. Essa longa era colonial deixou marcas profundas, não só no nome, mas também na cultura e fé do povo. Hoje, cerca de 90% dos filipinos professam o cristianismo, fazendo das Filipinas o maior país cristão de toda a Ásia. A capital mundial das mensagens de texto. Você sabia que os filipinos já chegaram a gastar até 28 milhões de dólares por dia, só com mensagens de texto? Antes da popularização dos aplicativos gratuitos, o país enviava mais de 200 milhões de SMS diariamente. Com uma população de cerca de 80 milhões na época, isso significava mais de 2 mensagens e meia por pessoa, todos os dias. Impressionante, não é? Esse hábito fez com que as Filipinas fossem reconhecidas como a capital mundial das mensagens de texto. E embora a era do SMS tenha ficado para trás, o espírito comunicativo do povo filipino continua firme, agora adaptado às plataformas modernas.
Hoje em dia, os filipinos enviam cerca de 400 milhões de mensagens gratuitas por dia, somando incríveis 142 bilhões por ano. Para se ter uma ideia, esse número ultrapassa o total combinado de mensagens enviadas nos Estados Unidos e na Europa. Um reflexo claro de uma cultura, onde a conexão e o vínculo entre as pessoas é algo profundamente enraizado. O paraíso dos centros comerciais. Quando pensamos nas Filipinas, é fácil imaginar praias paradisíacas e uma cultura vibrante. Mas o que muita gente não sabe é que o país também abriga alguns dos maiores centros comerciais do Sudeste Asiático, verdadeiros colossos do consumo e entretenimento. Mais do que lugares para fazer compras, esses shoppings funcionam como verdadeiros centros comunitários. Dentro de seus enormes corredores, é possível encontrar academias modernas, clínicas de saúde e parques, cobertos salões de show, casas noturnas e até igrejas. Sim, igrejas dentro de shoppings, algo raro no resto do mundo. Para os filipinos, o centro comercial é um ponto de encontro. Um espaço para relaxar e viver momentos de lazer com a família e amigos. E essa relação vai muito além do consumo. Hoje, 3 dos 10 maiores shoppings do mundo estão nas Filipinas: o SM Mega Mall, o SM City North EDSAS e principalmente o gigantesco SM Mall of Asia, considerado o maior centro comercial do Sudeste Asiático e o 5º maior do mundo. O SM Mall of Asia oferece muito mais do que vitrines, com uma pista de patinação no gelo, salas de cinema, IMAX impressionantes e uma variedade de restaurantes com sabores de todos os cantos do planeta. É de tirar o fôlego. Um sistema de transporte fora do comum. Se você tiver a chance de visitar as Filipinas, uma das primeiras coisas que vai chamar sua atenção é o transporte. E acredite, não é como em nenhum outro lugar. O meio de locomoção mais emblemático do país é o jeepney. Esses veículos coloridos e criativos, originalmente adaptados de jipes militares americanos, após a Segunda Guerra Mundial, viraram um verdadeiro símbolo cultural. Imagine só, com apenas 12 centavos, milhões de filipinos usam o jeepney todos os dias para ir ao trabalho, à escola, ou simplesmente circular pela cidade. Mas diante das crescentes preocupações ambientais, o governo está começando a substituir os modelos tradicionais por versões elétricas mais limpas, com o objetivo de reduzir a poluição do ar nos grandes centros urbanos. Para quem chega ao país de avião, é bem provável que o primeiro contato com o território filipino aconteça no movimentado Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila. Ainda assim, outro ponto de entrada vem ganhando destaque: o Aeroporto Internacional Mactan Cebu. O que o torna especial? Ele foi o primeiro do país a ter um terminal construído inteiramente em madeira, criando um ambiente acolhedor e surpreendentemente conectado com a natureza. Sendo um arquipélago com mais de 7.000 ilhas, não é surpresa que as Filipinas contem com um dos sistemas portuários mais estratégicos do Sudeste Asiático. O Porto de Manila é peça-chave no comércio internacional, ao lado de outros portos importantes como Cebu, Davao e Batangas. Além disso, viajar entre ilhas é algo comum por lá, e o sistema de balsas é muito bem estruturado, tanto para os moradores quanto para os turistas. Um destaque nesse setor é o Super Ferry, um dos maiores serviços de ferry de passageiros da região, oferecendo uma forma prática e confortável de explorar as belezas do arquipélago. Festivais repletos de cores e tradição. As Filipinas são muito mais do que praias paradisíacas. Elas também abrigam alguns dos festivais mais coloridos e emocionantes do planeta. Se você gosta de festas de rua vibrantes, desfiles brilhantes e manifestações culturais autênticas, este país vai te surpreender. Um exemplo marcante é o Festival Ati-Atihan, celebrado no 3º domingo de janeiro na cidade de Calibo, na província de Aklan. Considerado o festival mais antigo e grandioso do país, ele remonta a mais de 800 anos. Curiosamente, tudo começou como um ritual pagão. Imigrantes malaios e nativos pintavam os rostos de preto e dançavam juntos em sinal de gratidão pela partilha de terras e recursos. Com a chegada dos espanhóis, o evento foi transformado em uma celebração cristã em homenagem ao Santo Ninho, o menino Jesus padroeiro das Filipinas.
Hoje o festival dura uma semana inteira e é repleto de festas, concursos de dança e um desfile em que todos são bem-vindos. É impossível não se contagiar com a energia e o espírito de união. Outro festival que merece destaque, e por motivos bem diferentes, é o Tang Puchik, ou Festival da Lama. Acontece em 24 de junho na vila de Biklot, em Aliaga Nueva Ecija. Os participantes cobrem o corpo com lama e folhas secas para representar São João Batista no momento do batismo de Jesus. Mais do que uma tradição religiosa, trata-se de um ritual de arrependimento, oração e agradecimento. A imagem das pessoas marchando juntas completamente cobertas de lama forma uma cena poderosa e inesquecível, única no mundo. E se você estiver nas Filipinas em meados de dezembro, não perca o Festival das Lanternas Gigantes em San Fernando, conhecida como a capital natalina do país. Milhares de visitantes se reúnem para admirar lanternas gigantescas com até 4,5 metros de diâmetro, feitas com materiais locais. A primeira edição aconteceu em 1931 e desde então, o festival só cresceu em criatividade e grandiosidade. Quando anoitece, a cidade inteira se ilumina em um espetáculo de luz e cor que é sem dúvida de tirar o fôlego. O paraíso gastronômico das Filipinas. Se algo que define as Filipinas, além de suas paisagens deslumbrantes, é a sua culinária rica e surpreendentemente diversa. Para os amantes da boa comida, este arquipélago é um verdadeiro paraíso. Um dos pratos mais icônicos do país é o atum de barbatana amarela. Fresco, suculento e com um sabor que parece capturar a essência do mar. Graças à vasta costa que rodeia as ilhas, o peixe chega sempre fresco à mesa, fazendo parte tanto do dia a dia das famílias locais, quanto dos cardápios mais requisitados por turistas. Agora, se você aprecia sabores que misturam tradição e adaptação cultural, o frango à fritada vai te conquistar. Inspirado na cozinha espanhola, esse prato foi reinventado pelos filipinos com um toque local irresistível. O frango é cozido lentamente com tomate, pimentão e cebola, formando um molho denso, encorpado e cheio de personalidade. O resultado: um sabor que mistura o doce, o ácido e o salgado de maneira harmoniosa. Perfeito para quem valoriza uma refeição reconfortante e cheia de alma. Mas, entre todos os pratos, há um que se destaca como o verdadeiro símbolo das celebrações, o lechon. Imagine só um leitão inteiro recheado com ervas aromáticas, como capim, limão, tamarindo, alho e cebola assado lentamente em fogo de carvão, até que a pele fique dourada e incrivelmente crocante. Essa iguaria é presença obrigatória em casamentos, festas de fim de ano e feriados importantes. Segundo o Taste Atlas, o lechon tem uma nota impressionante de 4,4 de 5 estrelas, um reconhecimento mundial da sua excelência. Das delícias do mar aos assados exuberantes, passando por ensopados intensos, a culinária filipina é capaz de encantar até os paladares mais exigentes. É de tirar o fôlego. Custo de vida nas Filipinas. Ao chegar às Filipinas, uma das primeiras surpresas pode ser o custo de vida, especialmente para quem busca qualidade sem gastar uma fortuna. Claro, tudo depende da cidade onde você pretende morar. Em centros urbanos movimentados como Manila ou Cebu, alugar um apartamento de um quarto custa entre $300 e $700 por mês. Mas em lugares mais tranquilos como Davao ou Iloilo, os valores podem cair para algo entre $150 e $350 mensais. Para quem gosta de cozinhar em casa, o gasto mensal com supermercado gira em torno de $200 a $250. Mas, se a ideia é se jogar na culinária local, comer em barracas de rua ou restaurantes simples, é uma opção deliciosa e econômica com apenas $2 a $5. Por refeição, você pode provar pratos típicos como o lechon, o adobo ou o refrescante halo-halo. O transporte também é bastante acessível, com os tradicionais jeepneys ônibus. E o metrô de Manila MRT é possível se locomover gastando apenas entre $10 e $20 por mês. Táxis e corridas de aplicativos como o Grab são um pouco mais caros, mas ainda assim mais baratos do que em muitos outros países.
Se você se preocupa com a saúde, a boa notícia é que academias modernas custam entre 20 e 40 dólares por mês, com direito a equipamentos novos e profissionais atenciosos. No geral, o custo mensal de vida nas Filipinas varia entre 700 e 1.500 dólares, dependendo do estilo de vida que você leva. Considerando o clima agradável, a hospitalidade local e a infraestrutura crescente, trata-se de um excelente custo-benefício. As Filipinas são muito mais do que praias paradisíacas. São um mundo de sabores, histórias e surpresas à espera de quem se dispõe a explorar. De festas vibrantes e culinária marcante, até um passado cheio de reviravoltas, cada canto do país guarda uma experiência única. E você, o que mais te impressionou nas Filipinas? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.